Olá! Um problema que atravessa a nossa história e que, portanto, chega até nós hoje é o problema do fanatismo religioso. E aqui qualifico o fanatismo de religioso não por redundância, porque hoje se fala de fanatismo em vários âmbitos da sociedade. Mas fanatismo está ligado etimologicamente à ideia de religião. Fanáticos vem de fanum, templo. O fanático é aquele que se imagina inspirado, dominado pela divindade. Cícero, lá na Antiguidade, dizia que o fanático é aquele que tinha a pretensão de falar em nome da divindade. Nos séculos 17 e 18, os iluministas vão entender o fanatismo como esta crença irreflexa, que não nos permite arejar pela razão. Só que o fanatismo, à época, era um problema social seríssimo. Haviam monumentos ao fanatismo. Pensemos a Inquisição. E aí, para resolver isso, o que eles fazem? Relegam a religião ao nível de opinião, âmbito privado. E trabalham a ideia de que a religião tem que ficar no âmbito privado e não no âmbito público. Foi uma forma que à época tentaram encontrar para combater o fanatismo religioso. No âmbito católico, o fanatismo religioso tomou forma, criou instituições, pensemos, por exemplo, as cruzadas, e mais, talvez conhecido por nós, o fenômeno da Inquisição, que desde o século XIII até o século XIX, começo do século XIX, perseguiu, torturou e matou pessoas em nome da fé, em nome da verdade e da religião. Dois textos que já estão no Brasil, ligados à Inquisição, são muito interessantes e muito perturbadores, porque mostram como o fanatismo tomou raízes, se institucionalizou dentro da Igreja. Um deles é o Directorium Inquisitorum, século XIV, onde nós temos um manual de procedimento da Inquisição. Mas o segundo, que talvez seja mais perturbador ainda, é o Malleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas, em que nós encontramos a justificação de que, de fato, existem bruxas, que elas são um problema social, portanto, têm que ser perseguidas, e aqui nós temos todo o manual, o procedimento de como encontrá-las, como persegui-las e como, por assim dizer, levar adiante os processos contra elas. Dois textos que já estão em português nos ajudam a entender um pouco esta mentalidade que atravessou a história da Igreja, marcada pelo fanatismo. O fanatismo religioso, ele é um perigo ainda hoje e ele é um perigo em qualquer sociedade democrática. Blaise Pascal dizia que o homem nunca faz o mal de forma tão completa e tão animada como quando faz em nome da religião. Agora, para vencermos o fanatismo religioso, não basta entendê-lo como um problema psíquico e social. Ele é um problema teológico. E aqui vem a ideia e a opinião de um frade dominicano francês, padre Adrien Candiard, que diz exatamente isso. Ele diz, olha, para que nós possamos debelar o fanatismo, nós temos que combatê-lo de dentro das religiões para fora, mostrando que o fanatismo, em última análise, teologicamente, é uma idolatria. Quando o ser humano coloca no lugar de Deus imagens que ele tem de Deus e realidades ligadas à religião. Se eu coloco no lugar de Deus a lei ou os mandamentos, eu oprimo em nome da lei e dos mandamentos. Se eu coloco no lugar de Deus o rito, eu oprimo em nome do rito. Pensemos, por exemplo, como no Brasil hoje crescem grupos fanáticos, tanto ligados às igrejas neopentecostais, mas também grupos fanáticos ligados à Igreja Católica. Esses grupos todos que perseguem o Papa, a CNBB, os bispos, em nome da tradição, o que são? Grupos fanáticos, que tiram Deus do lugar dele e colocam algo ligado à religião no lugar de Deus. Ora, diz esse frade, como é que nós vencemos o fanatismo? Recolocando no centro o que é o centro, Deus. E Deus é uma realidade infinita, que nós não podemos abarcar nem dominar. Ora, se eu coloco no lugar de Deus algo que eu posso abarcar e dominar, em nome daquilo que eu domino,
eu exerço domínio sobre os outros. Em nome de uma verdade que eu possuo, eu exerço domínio sobre os outros. Por isso, o padre Alberto Maggi, que é um biblista italiano, diz assim: Jesus nunca disse, eu tenho a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Por quê? Porque quem tem a verdade, quem a domina, em nome dela, dominará os outros. Jesus trouxe liberdade e não domínio. Ora, nesse sentido, precisamos ter clareza de que o problema do fanatismo religioso tem que ser debelado de dentro para fora das religiões. Somos nós, homens e mulheres de fé, que crendo em Deus, neste Deus que é infinito, inabarcável, temos que combater este problema, esta patologia da religião que é o fanatismo. Nós não podemos cair nesta lógica de que o fanatismo é um problema apenas psíquico e social, sociológico. Não é. É também um problema teológico. E se nós não resolvermos a questão teológica, nós não iremos resolver a questão do fanatismo.